Sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Diante das instruções que Jesus nos dá hoje neste Evangelho, nós podemos nos perguntar: é possível praticar tudo isso? É possível praticar tudo isso? E considerando somente a nossa medida, considerando somente a nossa lógica, considerando somente a lógica do nosso mundo, a nossa resposta sincera deve ser: não, não é possível. Considerando, repito, somente a nossa lógica, a nossa forma de medir, a lógica do mundo, nós devemos responder com toda sinceridade: não, não é possível praticar tudo isso. Só que Jesus não está descrevendo somente um conjunto de normas, de uma exigência moral tamanha. Jesus não está descrevendo só uma superioridade moral. Jesus não está simplesmente descrevendo regras superiores para que a gente possa então buscá-las e se tornar então, vamos dizer, diante de toda a lógica do mundo, diante da nossa sociedade, uma superioridade moral. Não. Jesus está descrevendo ações, ou melhor, a vida dos filhos do Altíssimo, que é, vamos dizer assim, o versículo central de todas essas instruções que Jesus dá: sereis filhos do Altíssimo, porque isso nos dá uma outra perspectiva, isso nos dá um outro modo de ver. Essa outra perspectiva, esse outro modo de ver, e que possibilita que a gente realize essas instruções, é a fé. A fé. Porque descrevendo a vida, as ações dos filhos do Altíssimo, Jesus está dizendo o quê? Para que possamos então agir mais conforme a Deus, conformes a Deus, agir semelhantes a Deus, e isso se trata de fé. Não, então é algo que ultrapassa a nossa medida, é algo que ultrapassa a lógica do mundo, é algo que ultrapassa a nossa limitação, para que a gente possa então agir pela fé, para que a gente possa buscar então de praticar isso dentro da realidade da fé. E aí então sim é possível, aí então sim podemos então começar a praticar isso que Jesus nos coloca, quando essa dimensão de fé. Porque, repito, Jesus está descrevendo a vida dos filhos do Altíssimo. Está descrevendo como nós devemos viver conformes a Deus. E, mais uma vez repito, é fé. Algo que ultrapassa só os nossos sentimentos, só as nossas sensações, só a nossa concepção, só a nossa medida, só a nossa lógica. A fé ultrapassa isso. E é nessa altura da fé que nós devemos então buscar de viver. E aí então, as ações, as instruções que Jesus dá ou fala sobre os filhos do Altíssimo, que devemos então tomar, que devemos então acolher, podemos enumerar como em 5 ações fundamentais dos filhos de Deus. 5 ações que nos então nos faz agir semelhantes a Deus. A primeira ação: misericórdia. Os filhos do Altíssimo, os filhos de Deus, agem com misericórdia. E o que significa a misericórdia dentro da nossa realidade, dentro disso que o Evangelho nos ilumina hoje? A misericórdia é não deixar-se conduzir pelos nossos míseros sentimentos. É inevitável que a gente nós sintamos rancor, nós sentimos rancores, mágoas, o desejo de vingança, o ódio, nós sentimos aquela rixa, aqueles desejos mesquinhos, em vez de quanto de intriga, sentimos, não tem como negar isso, nós sentimos, quando nós somos ofendidos, quando o mal nos acontece, sentimos isso. Mas agir com misericórdia é deixar então ultrapassar, não deixar-se conduzir as minhas ações, o meu pensar por aquilo que eu sinto. Mas Frei, é difícil, a gente sente, é claro, a gente sente, a gente não tem sangue frio. Mas nós não temos só sentimento, nós também temos capacidade de decidir.
nós também temos capacidade de vontade, nós também temos capacidade de querer, nós também temos capacidade de pensar, raciocinar. Então não só deixar conduzir pelos impulsos ou por aquilo que age, né, o impulso da vingança, o impulso do ódio, o impulso do rancor, não deixar se conduzir só por isso. A misericórdia então é, primeiramente, não deixar-se conduzir, não deixar-se formar pelos míseros sentimentos que muitas vezes forma dentro de nós. É tentar agir com algo superior a esses nossos sentimentos. E que o Senhor nos concede esta fé, a misericórdia. Agir com misericórdia é não definir, não deixar que a nossa vida seja definida pela maldade que nos fizeram. Porque muitas vezes nós recebemos a maldade, ou somos ofendidos e passamos então a definir toda a nossa vida, arrastando toda a nossa vida pelo aquele mal que me fizeram. E parece que toda a minha história de vida então se resume àquele mal que me fizeram. A misericórdia significa então a não deixar que o mal vença. E o mal vence quando nós deixamos que ele defina a nossa vida. O mal tem força quando nós permitimos que ele então responda e dê a palavra das nossas vidas. A misericórdia então é superar isso, é realmente vencer. A misericórdia significa o quê? O amor de Deus, a graça de Deus que entra naquilo que é miserável, que entra naquilo que é ruim, para transformar ou para oferecer algo que é superior, que é sempre o bem. Então os filhos do Altíssimo, nós somos chamados então, em primeiro lugar, a agir com misericórdia nesses dois sentidos. Não deixar-se conduzir pelos nossos míseros sentimentos e diante do mal, oferecer algo que é superior e que não é outro mal. O mal, aquilo que é superior ao mal, sempre é o bem. É pelo bem que nós devemos definir a nossa vida. É pelo bem que nós devemos então edificar as nossas vidas. É o bem que nós devemos então responder ao mal que tenta vencer sobre nós. A misericórdia. A segunda ação dos filhos do Altíssimo, nós que somos chamados hoje a viver como Jesus nos coloca no Evangelho, a segunda ação, tolerância. Quando Jesus diz, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Nós sabemos que a intolerância gera muita discórdia e muito ódio. O mundo é dividido, né? O mundo é polarizado, um lado A e o lado B. E aqueles que não são do mesmo lado trocam entre si duras críticas, condenações, julgamentos, trocam entre si sempre ofensas, sempre denegrindo a imagem um do outro, daquele que não está do mesmo lado, daquele que não pensa do mesmo jeito, daquele que não tem a mesma opinião, daquele que não segue as mesmas leis, as mesmas normas, as mesmas regras. E aí então, nessa polarização que nós vivemos, o mundo é um lado aqui, outro do outro lado, e aí aquela troca de julgamentos e condenações, de críticas duras e destrutivas, e não construtivas, destrutivas. Em meio a isso, cada um defendendo o seu, cada um atacando um ao outro na defesa do seu, nós como filhos do Altíssimo, o que nós devemos buscar em meio a isso? Para superar este mal da discórdia, da condenação, do julgar, da intriga, do denegrir. Nós, como filhos do Altíssimo, em meio a isso devemos buscar o quê? Primeiramente, a escuta respeituosa de todos aqueles que talvez pensam, opinam,
deixamos conduzir por isso. Ele pode se disfarçar de tantas coisas, até como um anjo de luz, para causar divisão. Os filhos do Altíssimo, então, nós devemos estar atentos, não. Vamos dialogar, vamos escutar, vamos buscar de compreender, vamos pensar, vamos discernir, vamos usar de sabedoria, vamos complementar, vamos construir junto, vamos aprender. Vamos respeitar, então, quando não dá realmente para ter algo comum, mas respeitar. E isso forma comunhão, isso forma um bem maior que derruba este tipo de mal. A terceira ação dos filhos do Altíssimo é a reconciliação. Jesus diz: perdoai e sereis perdoados. E mais acima no Evangelho, quando ele diz: se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Reconciliação. Quando Jesus nos ensina isso, não significa que nós devemos estar passivos diante do mal, diante de uma ofensa. Devemos estar inertes diante da maldade, né? Não fazer nada, omissos ou passivos. Quando eu disse: se alguém te der uma bofetada, oferece também a outra. Mas como filhos do Altíssimo que buscam a reconciliação, significa o quê? Buscar soluções não violentas e reconciliadoras para resolver os conflitos e atritos que é normal acontecer entre as relações. Que é normal acontecer entre as relações humanas. Às vezes acontece um atrito ali, uma discordância, um conflito, uma palavra que não foi bem dita, uma incompreensão. Acontece, né, dentro das nossas relações, dentro da comunidade, ou na família, ou no nosso ambiente de trabalho, ou com um vizinho, enfim. Às vezes acontece um atrito, acontece um conflito no trânsito. E às vezes o nosso impulso logo é de resolver aquilo com um ato de violência, seja com palavras, seja com ações. Mas filhos do Altíssimo buscam o quê? Reconciliar. Repito mais uma vez, reconciliar ações não violentas para resolver conflitos, para superar os atritos. Porque violência, com violência, aquilo que nós sabemos, o ditado comum, violência gera mais violência. Violência gera mais violência. Não vai resolver nada e o mal vai continuar sempre vencendo. A quarta atitude dos filhos e filhas do Altíssimo, podemos dizer o altruísmo. Quando Jesus está bem, quando diz: dai e vos será dado, uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, e que está relacionada acima, né, se alguém te tomar o manto, deixa eu levar também a túnica, dá a quem te pedir, empresta. O altruísmo, essa capacidade de doar-se, essa capacidade de fazer da nossa vida um dom. Meus irmãos e irmãs, não há mal que resista diante da humildade da nossa doação. O mal pode se disfarçar de qualquer coisa, o mal pode fingir qualquer coisa, mas o mal não consegue ser humilde. E quando nós somos capazes então de humildemente fazer da nossa vida uma doação, fazer da nossa vida uma entrega, fazer com humildade, fazer da minha vida um dom, o mal aí desaparece. Porque o mal está aí disfarçado entre nós, né, com essa cobiça, com essa ambição, com esse egoísmo, com esse individualismo que está cada vez mais crescente. Então a capacidade de sair de si, a capacidade de pensar nos outros, a capacidade de sentir com os outros, a capacidade de se preocupar com os outros, ou seja, ocupar-se dos outros, não há mal que fique aí. Os filhos e filhas do Altíssimo, nós devemos nos ocupar disso. Por último, a quinta e última ação, amor. Quando Jesus diz: com a mesma medida com que medides os outros, vós também sereis medido. Essa quinta resume tudo. Os filhos e filhas do Altíssimo devem agir com a medida do amor, mas não qualquer medida do amor, com a medida do amor de Deus. Essa deve ser a medida de nossas ações, essa deve ser a medida do nosso amor, o amor de Deus. E é uma medida sempre
transbordante, é uma medida sempre justa, é a medida sempre correta, é a medida sempre plena, é a medida perfeita, é o cumprimento de toda a lei, como diz São Paulo na carta aos Romanos, o amor. Por fim, meus irmãos e irmãs, como disse do início, pensando, considerando só a lógica do mundo, considerando e pensando somente a nossa lógica, é impossível cumprir. Mas nós não somos homens e mulheres só da lógica do mundo, só da nossa lógica. Somos homens e mulheres de fé. E por isso então, por sermos homens e mulheres de fé, é possível. E mesmo que há dias que nós fracassamos no cumprimento destes mandamentos, e fracassamos com certeza, mesmo que muitas e muitas vezes fracassamos no cumprimento de viver como filhos e filhas do Altíssimo, não significa que nós devemos abandonar isso. Não significa que devemos dizer então é impossível, pelo contrário. Devemos então buscar o perdão, devemos então renovar a nossa fé, fortalecer a nossa relação com Deus e mais uma vez recomeçar, porque é possível. E a nossa fé, como diz São João, lá na sua carta, é a vitória que vence o mundo. Então, se nós deixamos a lógica do mundo, da vingança, do egoísmo, do individualismo, do dar lá, dar cá, do olho por olho, dente por dente, ganhar, quer dizer que a nossa fé, então, está perdendo. E a palavra diz, a nossa fé é a vitória que vence o mundo. Então, é um processo vitalício, ou seja, durante toda a nossa vida, buscarmos de viver como filhos e filhas do Altíssimo. E hoje, Jesus nos escreve, então, como os filhos e filhas do Altíssimo vivem. Que Ele nos ajude e que sejamos, então, perseverantes e que possamos, então, sempre, sem duvidar, alimentar a nossa fé e a cada dia tentar, a cada dia buscar de viver como filhos e filhas do Altíssimo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.